Embora seja muito difícil viver no mundo, não por causa do mundo, mas por causa de nós mesmos, somos os únicos seres racionais que respiramos sobre o planeta. Desse modo, todo tipo de confusões é gerado por nós, os seres inteligentes da criação de Deus. Os animais seguem seu ciclo naturalmente. O que eles fazem está dentro da lei do determinismo, do instinto. Não erram. Um predador, quando destrói o outro, o faz para comer e não pelo prazer de destruir. Quando olhamos as estações do ano, vemos como são regulares. Em todos os anos, se comportam de igual forma. O inverno é frio, o verão é quente, o outono apresenta folhas amareladas e muitos frutos e, naturalmente, a primavera oferece flores. O sol nasce sempre no mesmo lugar e se põe no mesmo lugar. O luar realiza o mesmo trabalho, a mesma qualidade. Desde que os primeiros homens aportaram ao mundo, o luar é o luar. É uma chuva de prata sobre a terra. E o sol a pino no meio-dia é uma gargalhada de pingentes de ouro que a divindade derrama sobre o mundo. Faz-se necessário que aprendamos a crescer para sermos dignos de todas essas bênçãos que Deus nos concede a cada dia. É importante crescer, é indispensável que cresçamos. Não podemos esquecer que foi Jesus Cristo quem nos disse que era importante que fôssemos perfeitos, quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Isso é um desafio. Naturalmente, não seremos perfeitos como Deus é perfeito. Quando Jesus Cristo nos disse isso, é para que Deus seja a referência, a ideia divina seja a referência para que marchemos para lá, através dos ensinamentos do Cristo. Foi ele também quem nos disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Logo, essa direção que ele nos aponta, esse sentido divino que ele nos dá, deverá ser percorrido através dos seus ensinamentos. Portanto, para que se realize o nosso crescimento, será necessário que nos valorizemos. Como realizamos isso? É muito interessante pensar a respeito, porque há variadíssimas pessoas no mundo que têm um senso de autorrespeito muito comprometido. Dizemos que são pessoas que têm a autoestima muito baixa. E quando a nossa autoestima é baixa, nos desvalorizamos, começamos a implodir, a destruir a nós mesmos. Quem sou eu? Eu não sou capaz disso, eu nunca vou aprender isso, e isso eu nunca serei capaz de fazer. Eu não sei isso. Quantos vivemos assim, nos lamuriando, nos destruindo? Não é a vida que determinou isso para nós, não foi Deus que isso determinou, somos nós mesmos que vamos nos destruindo. É a autoestima baixa. Será importante que aprendamos a desenvolver por nós mesmos, a fim de crescermos a autoestima alta. Esse autorrespeito brilhante, nutrido, capaz de nos fazer dizer, por exemplo, diante de uma dificuldade: eu ainda vou aprender isso. Ao invés de dizer, eu nunca serei capaz de dizer isto, dizermos, logo mais eu vou aprender isto, eu ainda não sei. Lembramos que Jesus, lembramos de Jesus outra vez, nosso modelo e guia, conforme escreveu o evangelista Marcos. Tudo é possível àquele que crê. Isso porque, quando cremos que as coisas vão acontecer, trabalhamos com tal entusiasmo, com o impulso interno, que fazemos com que elas aconteçam. Jesus Cristo, Jesus Cristo nos disse ainda: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos atenderá. Pedir ao Pai não significa que ele nos dará de graça, significa que vamos buscar. Em nome do nosso crescimento, é preciso que nos valorizemos. Todas as vezes que estivermos pensando em nossa valorização, não poderemos ser pessimistas, imaginando-nos pessoas incapazes. Temos que fazer o contrário. Somos filhos de Deus, carregamos essa marca da divindade. Tudo é possível àquele que crê que pode fazer. Tudo é possível a nós, desde que o queiramos. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tantas coisas temos ouvido de Jesus Cristo nesses 2 milênios que nos separam de sua estada na terra, que nos faz ter esse brio próprio que nada tem como orgulho ou vaidade.
É esse autorrespeito, essa capacidade de buscar em nós e ao nosso derredor aquilo que nos faça crescer, que seja fruto de nossa autovalorização. Estudar, por exemplo, não adianta ficarmos dizendo, isto não entra na minha cabeça, eu não tenho cabeça para isto. Assim nos expressando, apenas vamos fixando negatividades, vamos confirmando a nossa tese de incapacidade. É importante que digamos, eu ainda vou aprender isto, mesmo que demore. Um dia eu chegarei lá. Eu serei apto a fazer isto. Vou aplicar-me para fazer isto. Sempre expressões afirmativas. Exatamente por causa dessas expressões afirmativas, iremos conquistando as coisas gradativamente e seremos pessoas capazes de nos valorizarmos no trabalho profissional. Nunca nos conformemos em fazer o trabalho sob nossos cuidados da mesma forma, da mesma maneira medíocre. Estejamos sempre desejosos de nos aperfeiçoarmos, de fazermos de uma maneira diferente, de embelezarmos mais o nosso trabalho, de torná-lo melhor, mais rápido, eficiente para que seja eficaz. Então, iremos crescendo. Aquela pessoa que aprendeu a cozinhar muito lentamente, ora salgava a comida em demasia, ora deixava dura, vai se desenvolvendo de tal maneira que se torna uma pessoa apreciada pelos pratos que prepara. Aqueles que aprenderam a cantar, a princípio desafinados, desentoados, vão se aprimorando, vão fazendo aulas, cursos, vão treinando e se tornam verdadeiras cotovias. Aqueles que começaram a jogar futebol como pernas de pau, como dizemos popularmente, que nem sabiam de que lado estava o seu gol, vão observando, olhando, aprendendo, treinando e se tornam verdadeiros craques. Em tudo que fazemos, podemos nos aprimorar, melhorar. Podemos nos aprimorar como amigos, como familiares, como marido e mulher. Nada de ser sempre do mesmo jeito, dizendo as mesmas coisas. Vamos aprender a falar de forma mais bonita, usar palavras mais bem postas, expressões mais elegantes. Vamos aprendendo a nos desenvolver, a falar melhor. Não se justifica que no mundo de hoje, em pleno século XXI, cometamos os mesmos erros em nosso idioma, com tantos livros na banca de jornal, com tantas bibliotecas ao nosso dispor. Aquilo que o nosso país, ainda que o nosso país tenha poucas bibliotecas, mas teremos uma biblioteca na nossa cidade, no nosso bairro, em algum lugar. Apanharemos emprestado com um amigo, com um professor nosso, com alguém e vamos nos aprimorando. Os nossos conhecimentos de história geral, história do Brasil. Como é que tudo começou? Cada vez que nos aprimoramos, vamos crescendo. E vamos aprendendo a gostar mais de nós. Vamos conseguindo nos amar mais e, desse modo, a vida vai tendo um outro sabor, outro sentido. Aprenderemos a nos desenvolver como religiosos. Deixaremos de ser essas pessoas piegas repetindo chavões. Aprenderemos que Deus não está apenas nos textos dos livros. Deus precisa estar na nossa vida. Aprenderemos que a palavra de Deus não é simplesmente a palavra que está escrita na Bíblia. A palavra de Deus é toda palavra boa que vem para construir o bem, para reerguer a alma, para nos fazer felizes, dita por uma criança, por um idoso, um jovem, um professor, um orador, um religioso. Toda expressão boa representa a lei de Deus. É a palavra de Deus. Vamos amadurecendo os nossos conceitos, vamos aprendendo a nos valorizar, a não jogar pérolas aos porcos. Se as pessoas estão zombando de nós ou da nossa crença, do nosso modo de pensar, nós as respeitamos. E para demonstrar que as respeitamos, respeitamos a nós mesmos com a autoestima alta. Somente será possível que amemos o próximo quando aprendermos a amar a nós mesmos, como propôs Jesus de Nazaré. Amai o vosso próximo como amai a vós mesmos. A partir disso, vamos verificar que a nossa vida será valorizadíssima. Cresceremos ao infinito sob a luz do nosso Mestre Jesus.